Atenção, atenção, notícia urgente. Pare tudo agora. O que está circulando nesse momento nos bastidores do poder é tão grave que governos inteiros entraram em modo de contenção. Telefones criptografados tocando, assessores em pânico, reuniões fechadas às pressas. Algo que parecia impossível começou a ganhar forma agora. Respira fundo porque o clima é de colapso total. O número 2 de Maduro no olho do furacão. Informações que acabaram de vazar apontam que Diosdado Cabello, o homem mais poderoso depois de Maduro, foi atingido politicamente por movimentos que ninguém esperava ver agora. Fontes falam em quebra de proteção, isolamento e efeito dominó. Quando o número 2 treme, o regime inteiro balança. Se Cabello cai, o que sobra do castelo? Alerta global. Nova informação gravíssima sobre Maduro na prisão. Preste muita atenção, novos relatos dos últimos minutos sobre a situação de Nicolás Maduro, sob custódia dos Estados Unidos, acenderam alertas internacionais. Não é só jurídico, é geopolítico, pressões cruzadas, negociações silenciosas e consequências imprevisíveis, caso um detalhe específico seja confirmado. Se essa informação se sustentar, o impacto pode atravessar fronteiras em questão de horas. Gente, eu vou mostrar tudo em detalhes para você aqui. O Alan dos Santos já está na sua tela trazendo uma bomba que foi revelada agora. O Brasil está em choque. 2 ministros saindo agora. Lula está em desespero. Tá? 2 ministros saindo, deixando seus cargos agora. Enquanto isso em Brasília, né, o clima que já é de pânico total, 2 ministros acabam de sinalizar a saída e assessores tentam conter vazamentos, porque o Lula está encurralado nesse momento, líderes aliados se descontrolam e o Planalto corre contra o relógio para evitar um efeito cascata. Você viu que o Barroso já saiu, o Dino e a Carmen Lúcia também anunciaram que a qualquer momento poderiam sair e agora mais 2 estão anunciando a saída para esta semana, a qualquer momento. Você vai saber de tudo aqui, gente. 2 de uma vez, viu? Ameaças escalam, 2 aliados de Bolsonaro na mira. Hoje o ambiente ficou ainda mais tenso com ameaças de morte envolvendo 2 aliados próximos de Jair Bolsonaro. O que assusta, a gravidade do que foi confirmado nos bastidores. Monitoramento, protocolos de segurança reforçados e investigações aceleradas. Tragédia na prisão. Médicos confirmam dado gravíssimo sobre Jair Bolsonaro. E agora o ponto mais sensível. Informações médicas de hoje sobre Bolsonaro, sob custódia, apontam um quadro preocupante. Fontes falam em evento agudo, avaliações emergenciais e decisões difíceis sendo consideradas. O que foi confirmado agora é um divisor de águas nesta situação e este quadro que já está evoluindo pode mudar o cenário político em minutos e ter a intervenção dos Estados Unidos, que está sendo tão comentada, né, após a prisão do Maduro, isso acontecendo também no Brasil. Olha só, vou colocar na tela aqui esta matéria, dá uma olhada aqui comigo. Primeiramente, gente, você que está acompanhando aqui, ó, olha só o que eu vou colocar. Primeiramente, essa notícia aqui, ó. O Lewandowski, ministro Lewandowski, acaba de confirmar, anunciar aí, ó, que ele deve deixar a justiça nesta semana sem avançar com o PEC da segurança. Olha aí. O ministro Ricardo Lewandowski, da Justiça e Segurança Pública, deve deixar o governo ainda nesta semana e ser substituído pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que está entre os nomes mais cotados para assumir o comando da pasta. Segundo fontes ligadas ao Ministério, confirmaram à Gazeta do Povo, a saída dele deve ser oficializada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva em uma reunião nesta quarta e efetivada na sexta-feira.
Informações apuradas pela reportagem apontam que Lewandowski informou a Lula a intenção de deixar o governo no mês passado, por cansaço e motivos pessoais. Tá? O presidente esperava que o ministro saísse apenas em fevereiro, mas que deve ser antecipada para essa semana. Olha aí, então, Lewandowski saindo, né? Saindo do governo. E agora também o Haddad. Haddad também confirma. Olha só, gente, todo mundo saindo, hein? Todo mundo saindo. Começou com o Barroso. E agora, ó, após as movimentações do Trump, né, eles viram que o Trump não tá de brincadeira. Olha só, Haddad segue Lewandowski e pede para deixar governo Lula. Ministro pode disputar governo de São Paulo ou Senado nas próximas eleições. O ministro da Fazenda, Haddad, comunicou ao Lula que pretende deixar o governo até fevereiro, seguindo o movimento já sinalizado pelo ministro da Justiça, Lewandowski, em Brasília. Haddad conversou com Lula no início do ano e indicou que pode permanecer no cargo até o fim de fevereiro para concluir compromissos da pasta. A saída ocorreria após Lewandowski, que manifestou o desejo de deixar o Ministério da Justiça ainda nesta semana. Então, estão deixando aí, né, com outros interesses políticos também, né? Estão deixando aí os cargos com outros interesses políticos, eleições que estão chegando aí. Então, muitas movimentações acontecendo agora que eles estão vendo a força da direita no Brasil, né? E tem uma informação urgente, ó, que saiu aqui, ó, primeiramente, ameaça de morte. Flávio revela ameaças de morte e ultrapassam qualquer limite. O senador se manifestou por meio das redes sociais. Então, Flávio Bolsonaro, tá? Flávio Bolsonaro recebendo ameaças de morte. O senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, usou as redes sociais para revelar que recebeu ameaças de morte. Ele destacou que tudo está sendo devidamente registrado e comunicado às autoridades competentes. Tá? Flávio acrescentou que sua equipe jurídica acompanha a situação, então ele recebeu ameaça de morte, ele falou que recebe críticas todos os dias a respeito o debate democrático, mas ameaças de morte ultrapassam qualquer limite. Então, ele recebendo ameaças de morte, e não foi só o Flávio, tá, que recebeu ameaça de morte. Temos informações também nesse momento do Nicolas Ferreira também recebendo as ameaças aí de morte. A Polícia Legislativa investiga a ameaça de humorista a Nicolas. Em suas redes sociais, Tiago Santinelli, um chamado humorista, pediu que alguém desligasse o Nicolas Ferreira e fizesse com o Nicolas aquilo que fizeram com o Charlie Kirk. Lembra que deram um tiro no pescoço do Charlie Kirk? Isso mesmo. E esse homem aí, ele escreveu, né, numa rede social sobre o Nicolas Ferreira, falando: alguém desliga o Nicolas e façam como fizeram com o Charlie Kirk, né, dando a entender aí que quer que tire a vida do Nicolas Ferreira. Tá? Tudo isso já está sendo investigado, muitas coisas graves acontecendo nesse momento. E agora, ó, preste atenção, tem algo grave aqui, ó, o Donald Trump nesse momento acaba de confirmar, aqui é só notícia importante, já deixa aquele like abençoado aqui no nosso canal, você fica sabendo de tudo e você não perde nada. Quando você deixa o seu like, você está apoiando o nosso canal. E quando você apoia o nosso canal, Deus te abençoa, porque nosso canal tem compromisso com a verdade, tá? Gente, enquanto você deixa o seu like, olha só o que o Trump confirmou aqui, ó. Trump exige que Venezuela rompa relações com China, Rússia e Irã, diz emissora. O bicho tá pegando, gente. O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comunicou a ditadora interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, que o país deverá encerrar suas relações com China, Rússia, Irã e Cuba, como parte de uma série de exigências antes de extrair e comercializar seu petróleo, segundo informaram funcionários americanos citados pela emissora ABC. As fontes detalharam que o regime de Caracas deve expulsar a influência de China, Rússia, Irã e Cuba como parte das exigências dos Estados Unidos, que buscam ser o único parceiro comercial no setor petrolífero e favorecer os interesses americanos na venda de petróleo bruto pesado. Olha aí, gente. Então, Trump já fazendo as exigências, né? Tudo sendo confirmado aí nesse momento. E olha só o que eu vou colocar
aqui na tela para você, viu? Alan dos Santos agora falando, contando tudo, soltando todas as bombas neste momento. Olha só o que vai ser revelado aqui agora. Mesmo. Essa bravata dele. Outros. A única biografia decente que, por exemplo, nós temos não é do Lamarca, do outro, que eu esqueci o nome agora, do esquerda gosta tanto, fez até filme dele. Marighella. Um santo homem, né? Então, na biografia do Marighella, tá, que é de um jornalista da Folha, me esqueci o nome dele agora, o cara é de esquerda, tá, só pra deixar claro. E é uma biografia boa. Ele relata... O Mário Magalhães. Esse mesmo, como é o nome dele? Mário Magalhães. Mário Magalhães. Essa biografia do Mário Magalhães, ele deixa claro que o Lula e o Disseu viajaram para Cuba para conversar com El Rojo, que era o chefe da inteligência cubana. Ele relata claramente como que os comunistas no Brasil combinaram com a hierarquia deles na União Soviética de que eles não iriam fazer mudança por meio de guerrilha, e que como o Marighella estava decidido já a fazer a guerrilha, que ele não iria dar um passo atrás, ele foi entregue, bem dizer, aos militares brasileiros para morrer. Ou seja, não é de hoje que essa galera um entrega o outro. A gente podia ficar aqui 1 hora só falando como que eles se entregam, como que eles assim, jogam o coleguinha lá na prova de um grande defensor do comunismo, um cara ideológico pesado, ou você vê um cara que gosta do luxo, do dinheiro, do conforto? Porque as duas coisas são a mesma coisa, né? Mas eu enxergo ele como um cara que não tem por que segurar uma caguetagem. Ele não tem vantagem nenhuma. Qual é o melhor plano de vida do Maduro agora? Melhor estratégia para o Maduro: caguetar todo mundo, fazer um acordo light, que ele cumpre pouca coisa ou cumpre nada, e viver o resto da vida dele exilado. Esse é o plano melhor para a vida dele. É evitar a cadeia. Ele tá na mesma cadeia que o Puff Daddy, né? Ele tá numa merda. Se tem uma coisa que o Maduro não vai conseguir escapar, é que o que está acontecendo nesse exato momento não é uma iniciativa única e exclusiva do Trump. Não. Então, para quem acha que essas ações do governo americano elas são meramente políticas partidárias, é necessário entender que há algum tempo já você tem uma iniciativa do próprio alto escalão do exército americano de preocupação com a presença chinesa na América Latina. Sim. Ainda na época do Biden, Sim. nós noticiamos aqui, eu não vi nenhum artigo sobre isso no Brasil, a mudança dos guindastes dos portos americanos era Biden, tá, que foi de bilhões e bilhões de dólares, porque esses guindastes eram controlados remotamente pela China. Na era Biden. Noticiamos aqui também sobre o almirante, isso sim foi noticiado no Brasil, um almirante americano, que agora me foge o nome de memória, falando sobre a preocupação da presença chinesa na América Latina. Eu estou falando aqui do pós-Trump 2016, ou seja, era Biden, 2020 a 2024. Você tem inúmeras matérias jornalísticas internacionais, algumas foram parar no Brasil, né, falando da preocupação do alto escalão americano, do deep state americano mesmo, tá? Em relação à presença chinesa no Brasil, na América Latina, melhor dizendo. E isso está linkado diretamente à questão do BRICS. Porque quem conhece a história do BRICS sabe que tudo começa com o Fórum Social Mundial. Então você tem um Fórum Social Mundial, aquela aliança bolivariana, não lembro agora a sigla, como é que era. CELAC? Não. Aliança Bolivariana. Vou pegar aqui, eu tenho o nome disso aqui anotado. Aliança Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. Então, o Fórum Social Mundial, a ALBA, que queria colocar a Venezuela no Mercosul para poder controlar politicamente o dinheiro na América Latina com o dinheiro dos globalistas, investimento dos globalistas, e assim fazer com que o BRICS se tornasse uma realidade. Ou seja, quem imaginar que o que o Maduro está enfrentando agora é uma questão meramente política partidária, Trump, direita, republicanos, está enganado. Está enganado. Tanto é que aquele senador que nós mencionamos ontem aqui, democrata da Virgínia, ele mesmo falou: mas por que tem gente aí reclamando? Isso era tudo que a gente queria. Ou seja, há uma ala dentro dos próprios democratas que já queria há muito tempo o fim do Maduro. Seja para não ficar mostrando logo a bunda na janela, né? Ou seja,
A Venezuela, é bom lembrar, ela foi o último país a entrar no Foro de São Paulo. Eu gosto de... Os meus exemplos são bem de molecão, tá, Silvio? Então peço desculpas aí. O Silvio e o Lacombe são jornalistas seniors, né? Eu trago os exemplos de Morro Agudo. Negócio de bunda na janela à noite eu conto uma piada sobre isso. Tá bom. Agora não fica bem, não. Mas a maneira como eu vejo a Venezuela entrando no Foro de São Paulo e a preocupação dele de colocar a Venezuela logo de cara é o Stifler do American Pie, tá ligado? Certo. É aquele maluco que chega na festa loucão. pelado, loucão, tá ligado? Loucão. Tipo, todo mundo tem a mesma intenção. Certo. Todo mundo perder a virgindade no... Mas o cara já chega... Mas ele já chega pelado na festa. Entendi. Os comunistas têm essa preocupação. Eles não têm problema nenhum que todo mundo tenha a mesma intenção e com uma intensidade distinta. Certo. Só que eles não querem expor demais o taradão. Retardado. Isso, o retardado. O taradão, o retardado. Então, o que os democratas americanos podem ter analisado é: Maduro cagueta demais que a gente dá dinheiro para essa galera. E aí você faz o controle do gás ali, pro fogo não ficar tão alto. E nesse exato momento, o futuro do Maduro não está na mão do Trump. Ele está na mão do governo americano, seja ele da esquerda, do Deep State americano, seja ele do alto escalão das Forças Armadas, por causa de uma preocupação com a China. Então, o BRICS, ele não é um problema para o Partido Republicano, para a direita americana. Ele é um problema para os Estados Unidos enquanto nação, enquanto país, enquanto Estado. O que vai acontecer com o Maduro agora vai ditar o futuro do monopólio financeiro global. Ponto final. Os globalistas já entenderam que eles não têm mais como continuar ali ajudando a criar o BRICS. A gente falou o nome daquele cara lá que ajudou a criar o BRICS, eu esqueci o nome dele agora. Lembra que a gente postou o nome dele? Eu e Max, nós comentamos. Ou seja, é só vocês botarem assim no Twitter, Fórum Social Mundial, Alan dos Santos, vai aparecer lá a foto do cara. Nós comentamos sobre como o BRICS foi criado pelos globalistas. Sim. Para poder controlar financeiramente o bloco sino-soviético. Não foi a China e a Rússia que criaram um bloco financeiro. Eles usaram o software deles, entendeu? O software é uma linguagem que estou usando aqui por analogia, tá, gente? O pano de fundo, a rede de infraestrutura do poderio financeiro do bloco sino-soviético pertence aos globalistas. Então o Maduro, ele não está ferrado. Ele está ferrado ao triplo, ao quádruplo. E ele vai dar com a língua nos dentes. A minha leitura é essa. Ele não vai aguentar. Como o Bilinski falou, ele não é o cara treinado. O cara que gosta de relógio de luxo, meu irmão. Isso cagueta muito, cara. Ele não vai aguentar. Sabe, não, Dirceu. Ele não é um detalhes. Não, ele não é um cara que vai ficar 30 anos numa cadeia lá pela causa. Caralho, esse cara quer conforto. E outro fato de ter levado a mulher também, acho que é uma coisa que dá uma forçada a mais no cara. A mulher dele não tinha charges aqui. Não tinha. Quando ela foi removida... ela é o bicho também. Mas não tinha nada contra ela oficialmente até retirarem ela. Agora tem. Mas no momento não tinha. Então, assim, eu acho que a mulher dele tá incluída no acordo de exílio. Tipo, se ele vai receber um benefício de exílio, né, de acordinho ali, fica tudo suave, ele leva a mulher dele também, porque senão a mulher dele fica lá, meu irmão, vou matar ela. Eu acho que tem um conjunto ali. Assim, o que o Alan tá colocando é um nível alto de organização América Latina, esquerda, Brasil, Rússia. Mas o Maduro, ele tem um papel muito grande no submundo do crime organizado da América Latina pela capacidade de produção do narcotráfico venezuelano. Então, o que os Estados Unidos colocam o tempo todo Maduro é o líder do cartel dos sóis. Esse cartel tem o monopólio da produção do narcotráfico da Venezuela. Aí você coloca ali, qual a relação com o Brasil nesse contexto? A gente já falou um pouco sobre isso. O Brasil não produz entorpecente. O Brasil não produz maconha, não produz cocaína. Aqui não tem nem as condições climáticas ideais para a produção da cocaína. Ah, mas tem maconha na Bahia, tem... Eu sei, mas é ínfimo, né? Comparado com aquela escala industrial, né? Então, comparado com... a gente for olhar, a produção da América Latina, o que o Brasil produz é merreca, né? Então, o financiamento que o narcotráfico proporciona, e aí o motivo da minha ação judicial, né, do PT contra mim, existe, então, um monopólio da produção do narcotráfico dentro da Venezuela. O Maduro é o líder desse cartel de produção de cocaína. A cocaína produzida na Venezuela ela é exportada pelo Brasil para a Europa
e para os outros países do mundo, utilizando a nossa excelente infraestrutura de estradas. O Brasil não tem uma excelente infraestrutura ferroviária, a gente tem estradas muito boas que desaguam em portos. Então, meus irmãos, bicho tá pegando, hein? Vai deixando seus comentários aqui. Inscreva-se no canal, ative o sino com todas as notificações e fique ligado, porque a qualquer momento eu volto.